Quero trocar uma ideia com vocês nesse vídeo sobre o cenário brasileiro do micro-SaaS. Quero falar para você sobre o que eu tô vendo aqui no mercado, sobre o que as pessoas estão falando, sobre os tipos de negócios que mais estão fazendo sucesso, sobre os desafios que eu vejo os empreendedores tendo. Eu quero fazer um vídeo mais baseado em opiniões e não tanto educativo. Eu quero trazer para vocês um pouco da minha visão e um pouco do que eu tô aprendendo aqui conversando com tanta gente, tá? Então, se você tá a fim de entender um pouco sobre o cenário do software, fica ligado até o fim, porque esse vídeo tá bem legal e é um vídeo peito aberto aqui, de coração aberto pra vocês. Se você é novo aqui no meu canal, eu sou Bruno Kamoto e aqui eu falo tudo sobre SaaS, sobre micro SaaS, sobre empreendedorismo e startups no geral. Eu sou um cara apaixonado por empreendedorismo. Eu, em 2014, fundei uma startup chamada EuNerd, que é um marketplace de técnicos de informática, e fiquei quase 10 anos nessa minha startup. Em 2022, eu decidi sair dela e construir meu portfólio de micro SaaS, e hoje eu tenho 2 micro SaaS, um chamado Fúria, né, que é um mascote hoje da Fúria, que a gente atende daquele clã de CS, de MOBA, que talvez você conheça. E eu também tenho um micro SaaS chamado My Group Metrics, que é o nosso micro SaaS querido, conhecido como MGM, que hoje é o meu principal SaaS. Eu também tenho uma operação de comunidade, né? Então, eu tenho hoje uma comunidade aberta com mais de 15 mil empreendedores e dentro de uma comunidade privada, né? Uma comunidade paga com um pouco mais de 1.000 pessoas, as quais eu ensino elas a construírem micro SaaS e ensino para elas a terem uma visão de negócios, né? Então, eu passo grande parte do meu dia, da minha semana como um todo, conversando com vários empreendedores, sejam eles da bolha do marketing digital, sejam eles da bolha de startups, ou sejam eles da bolha dos devs, que são as 3 principais bolhas que estão hoje em volta do micro SaaS no Brasil. Então eu quero falar para vocês um pouco do que eu tô vendo dentro dessas bolhas, do que as pessoas estão conversando, né, dentro da minha comunidade, fora da comunidade e nos eventos que eu participo. Então primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a bolha do marketing digital. No marketing digital, o que eu tô percebendo é que muita gente tá usando os agentes agora, que são software, e abrindo um parênteses aqui bem rápido, o software não morreu, até porque a inteligência artificial e os agentes são software, mas o software está transmutando para algo menos interface, mais personalização e customização, né? Então, o marketing digital está se beneficiando muito desses agentes, principalmente porque a operação do marketing como um todo sempre foi uma operação muito difícil, né? Com muitos processos, né? Fazer copy, fazer arte, fazer criativo e tal. E com o agente hoje você acelera tudo isso ó, em questão de minutos, né? Então a galera do marketing digital está se beneficiando muito disso. Além, claro, óbvio, da recorrência, né? Que o software gera recorrência. E quando a gente pensa naquela cadeia de valor que começa no eu te ensino a fazer, depois vai pro eu faço com você, depois eu faço por você. Então nessa cadeia de geração de valor, o software acaba entrando na melhor de todas, que é o eu faço por você. No caso, eu resolvo um problema para você. E esse problema que eu resolver vai te fazer ganhar mais dinheiro, ou vai te fazer ser mais produtivo, ou economizar tempo. Então, o software para a galera do marketing digital tem essas grandes 2 esferas, né? Do MRR, da recorrência, e da oportunidade que surgiu com os agentes de IA, que agora muitas pessoas podem ter recorrência. Porque infoproduto por si só, ele tá um pouco saturado e a geração de valor dele é meio limitada, né? Então, a gente acaba tendo uma geração de valor ampliada com os agentes. Então, muita gente hoje está vendendo até um InfoSaaS, né? Onde você acopla cursos com agentes, e muitas pessoas também estão construindo micro SaaS dentro do marketing digital. Exemplo, ferramentas de produção de conteúdo, ferramentas de criação de carrossel, ferramentas de copy e assim por diante, né? Que estão normalmente focadas em resolver uma ou 2 coisas muito bem. Então, a bolha do marketing digital tá com esses temas em alta. Eu diria que a gente ainda vai ver muito termo de software e muito termos de SaaS, micro SaaS nos próximos 2, 3 anos com muita força dentro dessa bolha do marketing digital. Eu tô chutando, né? Obviamente. A gente tem a bolha de startups, que é uma bolha muito focada em tecnologia, e os empreendedores estão vendo o micro SaaS como uma oportunidade de construir produtos sem aquele romantismo todo da jornada do herói. Então, até pré-pandemia, você tinha aquela jornada do herói que era larga o emprego, pega investimento, valida uma ideia, né, constrói o produto, vai pro mercado, encontra o Product Market Fit, né, que é esse fit do produto com o mercado, e aí você capta mais uma rodada e, tipo, cara, maior lorota isso aí, tipo,
mercado mudou pra caralho. Então hoje as pessoas estão muito mais focadas em construir alguma coisa enxuta, em ser rentável desde o primeiro dia, em tentar não depender de dinheiros de terceiros, né? Então o mercado de startup vê micro-SaaS como uma oportunidade muito boa para começar um produto, para começar algo muito nichado, sem largar o emprego, muito específico. E aí o pessoal, depois que amadurece, bate seus 20, 30, 50 mil por mês, o cara fala, não, agora eu vou ser uma startup, agora eu vou captar investimento e tal. Então a bolha de startup, ela tem aceitado muito bem o termo de micro-SaaS e fala-se muito de micro-SaaS dentro dessa bolha de startup, né? Por isso que ele é muito relevante lá dentro. E a gente tem a maior bolha de todas, né? Que é a bolha que puxou o termo do micro-SaaS com muita força no Brasil, que é a bolha dos devs, né? E a bolha dos devs é uma bolha muito curiosa, porque os devs, eles são pessoas muito céticas, né? Eu percebi. Eu não sou dev, né? Eu sou um cara de negócios, né? Inclusive, minha formação é em relações internacionais, então não tem nada a ver com tecnologia no geral, assim, mas eu percebo que os devs, eles percebem que eles têm as skills técnicas e eles falam, pô, se eu já sei montar um produto, já é 50% do caminho andado. Agora, de vez eu aplicar 1 milhão aqui e esperar 10 anos para juntar 1 milhão e aplicar ele aqui numa renda, eu consigo gerar um software que me gera aqui 10 pau por mês como uma renda extra, né? Uma bela de uma renda extra, digamos. E, cara, o dev vê a oportunidade de construir o software como algo que ele também não vende o tempo dele. Então ele fala, pô, se mesmo se eu faço freela ou se eu sou CLT, tanto faz, eu ainda tô vendendo meu tempo para alguém, para alguma empresa. Agora, se eu monto um software, eu paro de vender meu tempo, né? E aí eu passo a ganhar dinheiro enquanto eu durmo. Então deve ver muito essa oportunidade. Então, o termo de micro-SaaS, ele tem se tornado muito forte no Brasil, principalmente por causa dessas 3 grandes bolhas. Eu diria que em uma ordem de proporção, eu diria que 50% a 60% da bolha de micro-SaaS é liderada pelos devs e os outros 40% eu diria que é um misto de startups, eu diria que é uns 20% a 25% e o marketing digital uns 15%, 20% aqui. E aí a gente tem outros, né? A gente tem outras pessoas, a gente tem eu vejo muito executivo também vendo o micro-SaaS como uma forma de inovação e tudo mais, mas são minorias, né? Então o mercado de micro-SaaS no Brasil, ele está se tornando cada vez mais relevante por causa dessas 3 grandes bolhas, né, no geral, e como cada uma está enxergando, né? Não tem como você não se animar com o que eu vou te mostrar aqui nesse rápido intervalo. Esse aqui é o Yuri, que transformou o problema da mãe dele num negócio altamente lucrativo. Esse modelo de negócio é conhecido como micro-SaaS e o Yuri, em um ano, saiu de 0 a 1.000 clientes faturando R$1 milhão. Se você quer estar num ambiente com outros empreendedores como o Yuri, eu te convido a conhecer o MicroSaaS Pro. O MicroSaaS Pro, ele é perfeito para quem quer montar o seu primeiro MicroSaaS e ir de 0 a 1, alcançar seus primeiros R$10 mil de faturamento. Para quem já tem um SaaS e quer sair de 10 para 1.000, 2.000 clientes e escalar o seu negócio. E para quem é investidor e está buscando oportunidades para investir ou MicroSaaS para comprar. O MicroSaaS Pro, ele inclui o meu curso do Zero ao MicroSaaS, que vai te dar todos os caminhos para você lançar o seu MicroSaaS e alcançar seus primeiros R$10 mil. Nosso curso de automações com IA para você aprender a montar seu primeiro MicroSaaS de IA. Nós também temos workshops mensais, mão na massa. Nós temos Q&A comigo todo mês, meu acompanhamento pessoal no WhatsApp, networking de altíssimo nível com o Rony Meisler, por exemplo, da Reserva, ou a Camila Farani, até do Shark Tank, e muito mais. Acelere o seu crescimento e venha conhecer o MicroSaaS Pro agora mesmo. Agora, quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas que estão construindo o MicroSaaS? A grande maioria das pessoas que eu vejo que estão construindo o MicroSaaS são pessoas que têm 2 tipos de pensamentos. O primeiro pensamento é que ela quer construir um negócio para gerar uma renda extra para ela. Então ela fala assim, cara, eu não posso depender de uma única fonte de renda. Eu não posso depender do meu emprego, eu não posso depender disso. E aí ele vê uma oportunidade para construir uma renda extra. A segundo perfil de pessoas que eu vejo que constroem MicroSaaS é muito mais pela experiência empreendedora. Por exemplo, eu sempre quis ser dono de algo meu, eu sempre quis empreender, eu sempre quis construir algo. E abrindo um parênteses aqui, eu acho isso muito foda, porque o brasileiro é um puta de um empreendedor nato. O brasileiro já nasceu num país que é difícil pra caramba empreender, mas que por nossa sorte ainda é relativamente fácil você abrir um CNPJ e emitir uma nota fiscal. Mas é muito difícil você entender como operacionalizar uma empresa, como emitir notas, né, contabilidade, tem várias burocracias, mas ainda é um país maravilhoso e o brasileiro tem um perfil nato já de resiliência e ele então é muito empreendedor por natureza, né, o brasileiro. Então fechando parênteses assim. Então eu vejo que as pessoas hoje elas têm essas 2 grandes categorias, a galera que quer ganhar grana e a galera que quer empreender independente da grana. Mas o que eu dou de conselho para essas 2 pessoas, eu sempre falo isso para meus mentorados, é que a coisa mais bela de você empreender e construir um MicroSaaS, uma startup,
startup, qualquer coisa, é o fato de você desenvolver novas habilidades. Por isso que eu sempre vejo o MicroSaaS como um excelente laboratório de novas habilidades. Você vai ter que aprender sobre marketing, deve ser algo que você tem que dedicar pelo menos 80% do seu tempo. Você vai aprender sobre vendas, sobre processos, sobre contabilidade, sobre administração, você vai aprender sobre customer support, você vai aprender sobre contratos, você pode ter a experiência positivíssima de um dia viver da renda do seu próprio negócio e não depender mais de um emprego, né, de alguma coisa parecida. Então, eu vejo que o MicroSaaS, ele te traz essa oportunidade de você desenvolver novas habilidades como um generalista que vão te agregar muito na sua carreira. Então, eu vejo que as pessoas, elas estão se beneficiando, estão pensando em grana, estão pensando em empreender, mas também elas têm que pensar que não é só grana no final do dia e tem essas habilidades que você vai, né, que você vai crescer. Agora eu quero falar um pouquinho pra vocês, nessa mesma linha de raciocínio, sobre o perfil dos projetos que eu mais vejo bombando, assim, que eu mais vejo a galera ganhando grana, né? Então, o primeiro perfil de projetos que eu vejo a galera ganhando grana são ferramentas do WhatsApp, no geral. Por que ferramentas do WhatsApp? Eu pressuponho que seja pela baixa barreira de entrada, por todo mundo já usar o WhatsApp, porque o WhatsApp opera como um canal de distribuição e também ele é o próprio produto, então você distribui e produtiza ele ao mesmo tempo, né? E eu acho também pela facilidade de você não ter uma barreira técnica, né? Então você pode, montando uma automação e plugando numa API de um chat GPT, montar um agente brevemente. Então, ferramentas de WhatsApp eu vejo que está muito em alta, né? Hoje você pode fazer basicamente qualquer coisa pelo WhatsApp, desde pagamentos, vendas, suportes, automações, copy, cara, de tudo lá dentro. Então, o WhatsApp é muito massa. Eu vi esses dias até um que você manda um áudio para uma conversa e ele escreve uma newsletter por você. Então, eu acho que meio que o WhatsApp é meio que a criatividade do cara. E o legal também é que você pode construir um dashboard em volta desse bot, né? Então você gera valor, né, pelo WhatsApp, gera valor pelo sistema, dá pra fazer muita coisa legal. Segundo ponto também que eu vejo de projetos bacanas são projetos voltados para criação de conteúdo, que são agentes, principalmente agentes, né, de criação de conteúdo. Então agentes para copy, agentes para funis, agentes para tudo, assim, agentes para te ajudar em todas as etapas de um processo, de identificação de público-alvo, de vendas, de funil, de tudo, de todas as etapas que você precisa dentro do marketing digital, principalmente. Então, criação de conteúdo é uma coisa que tá muito em alta. Além do óbvio, né? Além daquele óbvio lá que é ferramentas para criar carrossel, ferramentas para criar conteúdo pro LinkedIn, ferramentas para criar threads, né? Então, tipo, cara, isso aí já virou uma commodity. Mas são os projetos que eu mais vejo bombando hoje disparado. São projetos de criação de conteúdo do WhatsApp. E a terceira categoria que eu vejo, eu não diria que tá bombando pra caramba, mas eu diria que eu conheci muitos empreendedores ultimamente ganhando muita grana dentro desse mercado, que é o mercado de dados, de gestão de dados. Então são empresas pequenas, enxutas, mas que elas trabalham com muitas fontes de dado e elas geram outputs desses dados, né? Então análise de CNPJ, empresas de vendas, empresas de leads, empresas de dados e analytics são empresas que eu vejo que estão ganhando muita grana e crescendo muito rápido, principalmente nessa era de IA. Então essas são as três grandes categorias que eu vejo aqui ao meu redor, dentro dessas bolhas que eu falei pra vocês, que eu vejo a galera, tipo, mais crescendo, assim, disparado, né? Um exemplo de uma empresa bacana que cresceu muito, que eu acompanhei literalmente desde o zero, é a Tintin, do Moacir Moda, que ele saiu de 0 para quase 1 milhão de faturamento mensal em algo em torno de 2 anos, assim. Então, ele é também uma ferramenta de tracking, né? Então, eu acho que, cara, tem muita oportunidade legal, a gente tá num momento muito bonito, assim, para se construir coisas, porque a IA meio que revolucionou muitas categorias no mercado, né? E então surgiu muita oportunidade para você construir empresas de AI ali dentro, né? Pegando às vezes verticais específicas e abocanhando um pedacinho dessa vertical. E eu também vejo que como a AI veio, ela facilitou muito a criação de produtos. Então ela tá sendo muito produto melhor do que os já existentes, né? Então, por exemplo, o gateway de pagamento. Eu vejo muito gateway de pagamento surgindo, porque com IA a galera tá construindo as coisas mais rápido, fazendo integrações mais rápido, e aí os projetos estão andando muito mais rápido, né? E aí, gente, eu quero falar também para vocês sobre os principais desafios que eu vejo, né? Então a gente falou dos projetos que mais eu vejo a galera ganhando grana, não necessariamente só ganhando grana, mas são projetos que eu mais vejo que estão em alta, assim, né? E eu quero falar também dos desafios que eu vejo dos desenvolvedores, dos profissionais de marketing, dos startupeiros, né? Então, quando a gente fala primeiro da bolha dev, eu vejo dois grandes padrões que acontecem sempre, cara, sempre assim. O primeiro padrão é que eu vejo que os devs se focam muito no produto e pouco em relacionamento, né? Então, o cara foca em fazer muita pesquisa
pesquisa, é um perfil muito analítico, racional, mas ele também se foca acha que tudo tem que ser resolvido por funcionalidade, mas eu vejo que ele faz muita hipótese, assim, tipo, muita coisa que ele acha, ele vai lá e constrói, porque é fácil fazer, e o cara acaba construindo um Frankenstein, quando, na verdade, ele deveria investir uma boa parte do tempo dele construindo um relacionamento, né? Seja com fornecedores, seja com parceiros e tal, ou seja, pelo menos dedicar uns 20% do seu tempo, né? Conversando com as pessoas. Então eu vejo que o dev fica muito na zona de conforto dele, né? Que é a parte de produto, a parte de desenvolvimento, obviamente, mas se foca pouco na parte de construção de relacionamento. Um segundo ponto que eu acho que eu vejo assim, é um padrão que acontece muito, é que o dev, ele pressupõe muita coisa. Então, o cara vai lá, usa muita inteligência artificial, cria muita hipótese sobre as coisas e assume muitas vezes essas hipóteses como uma verdade absoluta. Então, um exemplo claro disso é o cara que teve uma ideia e construiu essa ideia, sem, tipo, entender muito bem se essa ideia resolve um problema, se as pessoas pagariam por isso ou não pagariam. Então eu vejo que o dev conversa muito com a IA, aceita muita coisa que a IA fala e constrói muita coisa da cabeça, assim, e se baseia muito em hipóteses e pouco, tipo, em fazer discovery, em conversar, em mais entender o processo e a dor das pessoas, entendeu? Então, apesar de ser uma linha muito tênue das duas situações que eu falei, né, das duas características que eu vejo, são coisas diferentes, então eu vejo que os devs cometem muito essa gafe, assim, de se focar muito em produto e de se focar muito em... De se focar não, né, mas de assumir muita verdade aqui como uma coisa absoluta, né. Já a galera do marketing digital, eu vejo que a galera do marketing digital comete algumas coisas que é sempre o mesmo padrão. O primeiro é que o cara, tipo, ele acha que ele precisa de um desenvolvedor para construir um produto para ele validar a ideia dele. Então, eu explico assim. O cara acha que para validar uma ideia, ele precisa de um protótipo, de um produto, de um MVP. Quando, na verdade, ele pode validar a ideia dele construindo uma fila de espera, uma landing page, fazendo pré-venda, tem várias formas. Mas ele acha que ele precisa de um produto antes, porque ele pensa, pô, eu já sei vender, então eu só preciso de um produto porque eu já sei o que as pessoas querem comprar. E muitas vezes o cara assume essa verdade e quebra a cara quando ele entende que o software não é a mesma coisa que o infoproduto. A segunda coisa que eu vejo também é que a galera do marketing, por ela não ter experiência, produto, ela subestima muito o tempo. Então a galera do marketing, ela acha que um produto, um software vai acontecer em X tempo e depois vão vir atualizações em Y tempo e que as coisas vão ser lineares. E as coisas não são lineares. As coisas, elas são, na verdade, o oposto do linear. Então eu vejo que a galera do marketing é uma galera que subestima longo prazo e superestima o curto prazo, assim. Então eu vejo que é um grande erro. O que a galera precisa entender é que o ciclo de desenvolvimento de software, ele nunca é linear, ele é feito em fases, né? Você lança, testa, né, pega feedbacks e melhora, e aí você vai itinerando toda hora. Então, ele é um ciclo lento e é um ciclo que, cara, as coisas não são rápidas, assim. Por fim, eu quero falar dos desafios da galera de startups, assim. Eu acho que o primeiro desafio que eu percebo desse perfil de startupeiro é que o startupeiro, ele acha que ele precisa de grana pra tudo. Então, o cara acha que ele tá com a startup pronta, ele acha que ele precisa, pra ir pra mercado, ele precisa de 100 mil reais, de 500 mil reais, precisa levantar R$1 milhão. Eu vejo que o startupeiro, ele é muito baseado na história do herói, né? De que, que daqui 3 anos vocês vão ter um mercado de 8 bilhões e que vocês vão estar faturando 350 mil por mês no primeiro ano, 800 mil no segundo, 1,5 milhão no terceiro ano e que, tipo, o empreendedor é mil maravilhas, assim, só que para isso ele precisa de R$1 milhão para conseguir de A a B. E eu acho isso uma das maiores furadas, assim, para não dizer outras palavras, tipo, da história, assim. Então, eu acho que achar que você precisa de grana pra fazer as paradas é, tipo, muito ruim, assim, não olharia muito pra isso, né? A segunda questão que eu acho que os founders se iludem muito é que a galera também subestima a produção de conteúdo e subestima os canais orgânicos. Então, eu vejo que os founders de startups se focam muito em prospecções, em metodologias desatualizadas do mercado. Então, a galera não usa nem as estratégias do marketing digital, porque a maior parte dos startupeiros não conhece as estratégias do marketing digital,
digital. E a galera também não usa nenhum tipo de meio inovador, assim. Quando eu digo inovador, é tipo o cara pensar fora da caixa, sabe? Tipo, vou produzir conteúdo, fazer build in public. Isso já é pensar fora da caixa. Eu vejo que a maioria dos empreendedores se focam muito em tipo, vou fazer outbound, vou prospectar, vou montar uma grande equipe comercial, vou montar uma grande estrutura. Quando, na verdade, o cara nem sabe muito bem quem é o público-alvo dele, nem sabe como é um processo de vendas. Então, muitas vezes ele acha que, na verdade, o produto tem que ser um produto 100% PLG, que é 100% self-service, que ele nem precisa de equipe de vendas. Então, o empreendedor, ele tem um pensamento meio antiquado, assim, em relação, tipo, a construir uma estrutura saudável, assim, dentro da empresa dele, né? Ele acha que tudo é moroso, tudo precisa de grana, tudo tem que ser cara a tapa. Eu sinto que, cara, isso ainda não faz sentido, entendeu? Que o mercado já evoluiu, já tem uma visão muito mais atualizada. Então, eu vejo que essas duas características dos founders de startup, assim, são duas coisas que, tipo, retardam muita gente de ter sucesso, assim. Então, galera, se você curtiu esse tipo de vídeo, assim, de um papo mais freestyle, papo mais aberto e tal, eu adoraria saber sua opinião. E, além disso, eu gostaria de deixar aberto para você sobre tópicos que você queira conversar. Então, assuntos que você gostaria de escutar minha opinião. Então, comenta aqui embaixo o que você gostaria de conversar sobre empreendedorismo, sobre startup, sobre qualquer assunto relacionado. E, cara, eu vou testar mais vídeos desse freestyle. E aí vocês me dizem o que vocês acharam, tá bom? Se você ficou até aqui assistindo mais de 20 minutos de vídeo, pelo amor de Deus, não deixe de deixar seu like aqui no canal para ajudar os pequenos criadores de conteúdo, tá bom? Vejo vocês na próxima semana, galera. Até mais.